Olá, bem-vindos ao canal da comunidade Cristo para as Nações de Campinas. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações dos nossos novos conteúdos. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de Efésios, estamos no capítulo 2 e vamos orar para que o Senhor nos dirija pelo seu Espírito. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti por esta oportunidade de meditar na Tua Palavra. Envia o Teu Espírito, nos dando direção, nos trazendo revelação, sendo a Tua Palavra que tem nos alimentado, que tem nos edificado, que tem nos revigorado e nos corrigido. Que as nossas mentes e corações sejam terrenos férteis para receber a Tua Palavra e que ela produza em cada um de nós frutos de vida abundante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso estudo de Efésios, capítulo 2, hoje nós vamos ler e meditar nos versículos 4 e 5. E o título do nosso estudo de hoje é A Sublime Graça de Deus nos alcançou. Vamos lá, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeiro ponto, estávamos mortos, estamos mortos. Como isso é possível? Vamos ver. Paulo, no versículo 5 que acabamos de ler, ele diz assim, estando nós mortos em nossos delitos. E ele aqui está reforçando algo que já tinha dito no versículo 1, quando ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e ele continua dizendo no 2, andastes outrora segundo o curso deste mundo, e no versículo 3, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo aqui, ele está falando sobre a nossa condição de antes, de outrora. E a partir do versículo 4, ele coloca uma palavra inicial, mas. Essa palavra, essa bendita palavra, esse bendito mas, ele é na verdade, uma conjunção adversativa. Você lembra o que é isso? Eu também não me lembrava, mas fui pesquisar, e essa conjunção ela tem esse objetivo de unir duas frases, sendo que a frase inicial ela tem um sentido, e a frase final ela traz um sentido de oposição à primeira frase. Então, é exatamente isso que nós vimos aqui. Paulo, ele nos versículos de 1 a 3, que foram inclusive objetos do estudo o estudo anterior dado pelo Chico, ele fala da nossa condição anterior, do que éramos antes, e aí ele põe o mas, e a partir daí ele começa a falar o que Deus fez em nossas vidas, na vida dos Efésios, na vida dele próprio, e no que nos tornamos. Tão bendito, mas que mudou a história, a nossa história. No estudo anterior também vimos, também foi colocado, que existem 3 tipos ou 3 classes de morte. Morte espiritual, morte física e a morte eterna.
E a morte a que Paulo se refere aqui é a morte espiritual. Cabe então uma pergunta, uma primeira pergunta. O que uma pessoa morta espiritualmente ela pode fazer para a sua salvação, ou para salvar a si mesmo? O que um morto espiritual pode contribuir para a sua própria salvação? Resposta: absolutamente nada. Equivale a perguntar a uma pessoa morta fisicamente, ou seja, um cadáver, o que ele pode fazer para recobrar a sua vida? Mesma resposta: absolutamente nada. O nosso corpo ele tem os sinais vitais. Sinais vitais são a temperatura, são pulsação, a pulsação, é a respiração e também a pressão arterial. E esses sinais, então, eles estando todos bem, eles mostram que a pessoa está viva fisicamente. E se a pessoa tiver com todos os exames assim, normais, estiver mentalmente também equilibrado, a pessoa ela se considera viva e bem, e dá para tocar a vida sem problemas. Então esse é um perigo. Quer dizer, existe a possibilidade de uma pessoa que aparentemente está viva, ela tocar a sua vida, mas de fato estando morta espiritualmente. Então esse é um perigo muito grande. O que de fato determina a nossa vida como um todo, pensando no nosso ser integral, é a nossa vida espiritual. Se não há vida espiritual, de fato, nós estamos mortos. Eu gosto de uma frase que diz: só vive quem vive para Deus. Os verdadeiros sinais vitais, então, eles não vêm do coração, não vêm dos nossos pulmões, mas ele vem do nosso espírito. E para haver vida, deve haver um novo nascimento, deve haver a regeneração, a vida nova, um nascer de novo. Então isso é que determina se uma pessoa está viva ou se está morta. A verdadeira vida não é a que vivemos na carne, mas é a que vivemos no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. E olhando lá para a queda, a partir da queda, o ser humano morreu espiritualmente, perdeu o privilégio de ser filho de Deus e passou a ficar sujeito à ira e à condenação, e à justa condenação de Deus. Mas Deus, ele fez superabundar sobre nós e sobre toda a humanidade a sua misericórdia e também a sua graça. Em Romanos 5:20, nós lemos o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não erramos se acrescentarmos aqui uma palavra ao texto de Paulo, podemos dizer mas onde abundou o pecado,
superabundou a misericórdia e a graça. E nós vamos ver na sequência o que é misericórdia e o que é graça de Deus. Também na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, Paulo escreve: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo aqui, ele diz textualmente, porque morrestes. E esse então pode ser considerado, esse texto aqui, Colossenses 3:3, é o atestado de óbito do cristão. Porque morrestes, estamos mortos. Estávamos mortos, estamos mortos. E em Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo escreve: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então Paulo aqui diz expressamente que morremos para o pecado. Então está aí. Estávamos mortos nos pecados e pela obra de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas, nos tornamos mortos para o pecado. Estávamos mortos nos pecados, estamos mortos para o pecado. Segundo ponto, não apenas misericordioso, mas rico em misericórdia. Versículo 4, parte inicial do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. A palavra misericórdia ela é uma palavra que vem do latim, é composta de outras duas palavras. A primeira é miséria, que significa miséria, e a segunda é cordis, que significa coração. O sentido, então, é ter o coração aberto para aquele que está na miséria. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, é um versículo muito conhecido que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então aqui dá para compreender o que é a misericórdia de Deus. Ter misericórdia é não consumir aquele que merece ser consumido. É livrar alguém de um castigo que merecia. É ter compaixão e perdoar uma dívida. Tudo isso é misericórdia. Significa tratar alguém com bondade, alguém que merecia um castigo, que merecia ser castigado. E foi então justamente isso que Deus fez ao enviar Jesus Cristo e entregá-lo à morte de cruz para a nossa salvação. O castigo que deveríamos sofrer, Jesus sofreu por nós. Isaías, pouco antes, Isaías 53, também um texto muito conhecido, muito lindo, 53:5, diz assim, Isaías
profetizando sobre Jesus, aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus, ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o castigo que deveríamos sofrer pela nossa culpa do pecado, Deus, ele fez com que Jesus sofresse por nós. Isso é então misericórdia. Não aplicar um castigo a quem merece esse castigo. E Deus, a palavra diz que não é apenas misericordioso, mas ele é rico em misericórdia. E pensando aqui em uma pessoa rica. Pessoa rica é uma pessoa que tem muito dinheiro, tem muitos bens, e é uma pessoa que muitas vezes até faz, mas não precisaria ficar fazendo conta, ficar calculando aonde que ele vai gastar, aqui ou em outro lugar. Ele pensa que o dinheiro não vai acabar e não precisa então ficar calculando e controlando os seus gastos. Assim também é com Deus, ele é rico em misericórdia. Significa dizer o seguinte, que Deus, ele não precisa calcular, ele não precisa controlar a porção de misericórdia que ele vai dar a cada um. Porque as misericórdias de Deus, elas não acabam. E a melhor palavra que para definir o tamanho da misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é sem fim. E vamos confirmar isso voltando lá no texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, a parte B do versículo 22 e versículo 23. Está escrito lá: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. As misericórdias de Deus não têm fim. Terceiro ponto, não apenas amor, mas grande amor. Versículo 4, parte B, diz assim: por causa do grande amor com que nos amou. Deus nos amou com um grande amor. E no versículo, talvez o versículo mais lindo da Bíblia, em João 3,16, ali está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O versículo 4b foi Paulo que escreveu. João 3,16, muitas vezes pensamos que foi João que escreveu. Sim, ele escreveu, mas quem disse essa frase? Quem disse estas palavras? Se formos ver, são palavras que foram ditas por Jesus na conversa que ele teve com Nicodemos. E ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo, ele diz que o amor de Deus é grande. Por causa do grande amor. Jesus, ao se referir ao amor de Deus,
ele usou a expressão de tal maneira e para dizer que o amor de Deus ele é infinito. Aliás, tudo de Deus é infinito. Vimos que as misericórdias do Senhor não têm fim, são infinitas. Assim também o amor de Deus, ele é infinito. Certamente Paulo ainda não tinha lido o Evangelho de João, até porque ele ainda não tinha sido escrito. Paulo ele escreveu a carta aos Efésios por volta do ano 60 depois de Cristo, e o Evangelho de João foi escrito entre 85 e 90 depois de Cristo. Mais uma pergunta que cabe aqui. O que motivou Deus a ter para conosco tanta misericórdia? E aqui então o versículo 4 nos responde. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor. Então Deus exerceu ou derramou sobre nós a sua rica misericórdia por causa do seu grande amor. O amor de Deus ele é infinito, ele é incomensurável, incompreensível, incomparável, inexplicável, inigualável, inimaginável e por aí vai. Ele é amor santo, puro, um amor eterno. As Escrituras declaram que Deus é amor. Vamos abrir lá em primeira carta de João 4, 8, versículo 8 e depois o versículo 16. 1 João 4, 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no 16, na parte B do versículo, diz assim: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então João, pelo menos por 2 vezes aqui, ele declara expressamente que Deus é amor. O amor, então, é um atributo inerente à natureza de Deus. O amor é a essência de Deus. E o amor de Deus, ele, no grego, ele é a palavra ágape, que é muito diferente do amor humano. O amor humano, ele é afetado pela nossa natureza caída, e a nossa natureza ela é essencialmente egoísta. Nós amamos baseados no sujeito ou no objeto amado. Quer dizer, temos a tendência, ou temos a facilidade de amar quem é bonito, quem é educado, quem é bom, quem é culto, as pessoas que nos agradam, os lindos, os ricos, os importantes, os virtuosos. E especialmente nós amamos aos que nos tratam bem. Por outro lado, o amor de Deus, o amor ágape, ele não depende da virtude da pessoa amada ou do ser amado. Independe de quem é amado, mas sim depende da virtude de quem ama, porque Deus é amor. Deus ele não nos ama porque somos bons, mas ele nos ama porque ele é bom. Mesmo sendo absolutamente indignos do amor de Deus, ele nos amou. Seu amor ele é misericordioso
e ele é sacrificial. E nós vimos o significado de misericordioso. Seu amor, Deus ele nos dá o seu amor, ou derrama sobre nós o seu amor, mesmo nós não merecendo. Isso que significa um amor misericordioso, sacrificial. O amor de Deus, ele é um amor doação. E é o que está lá em 3,16. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Ele dá a si mesmo, Deus dá a si mesmo pelo bem daqueles a quem ele ama. Este é o verdadeiro amor, o amor de Deus, aquele amor que moveu Deus a realizar a nossa salvação. Quarto e último ponto: vida, graça, salvação. Vamos lá, versículo 5, parte B do versículo 5, diz assim: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse versículo, a primeira parte, nos deu vida juntamente com Cristo. E a segunda parte, pela graça sois salvos, são duas frases perfeitamente correspondentes. Significa dizer o seguinte: quando Paulo diz nos deu, ou seja, Deus nos deu, isso é a manifestação da graça de Deus. E quando Paulo diz deu vida juntamente com Cristo, isso significa salvação. Então, nos dá é pela graça de Deus, e nos dá vida juntamente com Cristo é a salvação que recebemos de Deus. Então são duas frases completamente correspondentes. Quando a gente fala em graça, a gente pensa na palavra, por exemplo, grátis, na palavra gratuito, e isso nos lembra de coisas que nós não precisamos pagar por elas. E é exatamente isso que acontece com a salvação que nós recebemos de Deus. Nós somos salvos por Deus gratuitamente. A salvação, então, ela é um presente de Deus. Ela não é algo que conquistamos, não é algo que merecemos, é algo que recebemos de Deus pela sua graça. E graça é exatamente isso. Quando Deus exerce a sua graça para conosco, ele está nos dando aquilo que nós não merecemos e não requer uma cobrança disso. A salvação, então, ela é um presente, ela não exige qualquer tipo de pagamento, nós não vamos receber qualquer boleto para pagar, não vamos ser descontados na nossa conta, nem no cartão, ela é totalmente gratuita. Existe um louvor que a gente costuma cantar na nossa comunidade, que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Essa frase ela pode ser entendida pelo seguinte: ora, como não saberemos? Sabemos que o preço dos nossos pecados pago por Jesus
é o próprio sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Mas aí podemos fazer a seguinte pergunta: que preço é esse? Quanto vale o sangue de Jesus? Não dá para saber. Não dá para quantificar. Então esse é um sentido. Mas um sentido que eu vejo mais interessante, e que para mim me fala mais, é que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados, porque nunca seremos cobrados pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo já pagou por todos eles na cruz. Louvado seja o Senhor. E o salvar, então, a essência da salvação de Deus é a vida de Jesus que nós recebemos. A vida de Cristo, a vida eterna. E com frequência nós ouvimos aí pelo mundo as pessoas dizerem que o dom maior que nós temos é o dom da vida. E talvez em segundo lugar a saúde. Mas que vida é essa? E que saúde é essa? Não é certamente a vida natural, a nossa vida física, não é a nossa saúde, embora sejam importantes, mas com certeza o dom maior que nós temos e que recebemos de Deus é a vida de Jesus em nós, é a vida eterna. E é a saúde espiritual que Deus permite que tenhamos, e como nós tratamos dessa saúde. A saúde física, tomamos os remédios que os médicos nos prescrevem e que cada dia são em maior quantidade, mas a saúde espiritual ela vem pela exposição, pela nossa exposição à palavra de Deus. E podemos confirmar isso. Vamos abrir no Salmo 107. Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então está aqui. A palavra de Deus, ela nos sara. A palavra de Deus, ela nos cura. A palavra de Deus, ela nos mantém sadios espiritualmente. E a palavra de Deus nos livra do que é mortal. Mas o que é a graça, então? A palavra graça, ela vem do latim gratia. Escreve gratia, mas pronuncia-se gratia. E significa, então, favor, benefício, dádiva, benevolência. E podemos, então, dizer que a graça é a atitude concreta de Deus para conosco, gerada pelo seu amor. Por causa do seu grande amor, Deus ele derrama sobre nós da sua misericórdia, como vimos, e também da sua graça. Quando ele derrama sobre nós a misericórdia, ele está nos livrando da culpa do pecado. E quando ele derrama sobre nós a sua graça, ele está nos dando a vida de Jesus, nos dando aquilo que não mereceríamos, mas ele está nos dando a vida de Jesus. Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus no nosso meio. A definição clássica de graça é favor imerecido.
Significa então que Deus não somente perdoou e nos livrou da condenação, da culpa do pecado, e isso ele fez exercendo a sua misericórdia, mas além disso ele também nos dá aquilo que nós não merecemos pela sua graça, e recebemos então a vida de Jesus, recebemos as bênçãos de Jesus, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Significa dizer que nós recebemos a herança que Deus reservou a Jesus Cristo. Recebemos todos os privilégios, todos os direitos que tem Jesus Cristo. A graça de Deus, então, ela é uma loucura para a nossa mente espiritual. Nós não conseguimos, de fato, compreender na nossa mente limitada a extensão da grandeza da graça de Deus, e ante esta graça nós só podemos nos prostrar e com gratidão no nosso coração adorar ao Senhor. E para concluir o nosso estudo de hoje, por natureza Deus é amor. E Deus, na relação com o pecador, ou seja, na relação de Deus com cada um de nós, ele manifesta o seu infinito amor através da misericórdia e através da graça. Tanto misericórdia como graça, elas vêm a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz e por meio da sua ressurreição. Porque Jesus morreu na cruz e pagou os nossos pecados, nos livrando da condenação que havia contra nós. Deus ele pode manifestar a sua misericórdia nos perdoando. E por conta da ressurreição de Jesus Cristo, Deus ele pode manifestar a sua graça em nossas vidas, nos dando a vida de Jesus Cristo. E no texto que nós estudamos, versículos 4 e 5, que na realidade é metade de uma frase que Paulo escreveu aos Efésios, que se completa nos versículos 6 e 7, nesta então metade de frase, Paulo ele fala, acompanhe comigo aí, versículo 4, ele fala de misericórdia, fala de amor, e no 5 ele fala de mortos, ou seja, fala de morte, fala de vida, fala de graça e fala de salvação. Como então nós podemos fazer um fechamento relacionando todas essas palavras que Paulo usou aqui nesse pequeno texto? Podemos dizer então que por sua misericórdia Deus não nos dá o que merecemos. Por sua graça, Deus nos dá o que não merecemos. Merecíamos juízo, Deus nos dá perdão. Merecíamos condenação, Deus nos dá salvação. Merecíamos morte eterna, o inferno, a eternidade sem Deus, e Deus nos dá vida eterna, nos dará o céu, a eternidade com Deus. E qual a motivação? O seu grande amor. Merecíamos ira e recebemos o amor infinito de Deus.
E eu gosto muito de um cantor, um compositor e um poeta chamado Sylvester Cullman. Ele é um cantor cristão e ele, numa das suas belas músicas chamada Desperdício de Amor, ele fala assim, se referindo a Jesus Cristo: Ele foi quem se doou, ele nada calculou, desperdício de amor, esquecer o que ele fez. Eu quero então deixar essa mensagem final para todos nós. Não vamos desperdiçar o infinito amor de Deus. Não vamos esquecer o que Deus e o que Jesus Cristo fizeram e fazem por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz.